Ricardo, na patrística havia especulações de quem seria o anticristo, alguns nomes foram identificados. Como os pais da igreja interpretavam essa figura? Já na patrística, você tem todo tipo de interpretações. Como eu disse, a Bíblia proporciona essa variedade. Alguns diziam, falavam do espírito do anticristo que está dentro da igreja, que se manifesta, não é? Mas a maioria especulava sobre o anticristo que haveria de surgir no final do mundo. Alguns identificavam com figuras políticas. O imperador romano sempre foi um candidato, né? Mas há muitos que dizem não, o anticristo interpretavam a Bíblia, inclusive à luz de Daniel, não é? O anticristo tem que ser um judeu da tribo de Dan. Muitos repetiram isso. Hoje isso já não é mais, como é que eu diria, não é mais algo que é levado muito a sério no sentido de uma definição de quem vai ser o anticristo, que tem que ser um judeu da tribo de Dan, não é? Essa é uma interpretação muito comum entre os dispensacionalistas até hoje, né? O pré-milenismo dispensacionalista. Inclusive no livro do Tim LaHaye, famoso livro Deixados para Trás, ele faz isso. É um judeu da tribo de Dan que vai assumir o governo mundial, não é? Recentemente, o patriarca russo disse, acho que foi nos anos 90, ele falou que quem dominar a World Wide Web, na época se chamava, era um termo comum para chamar a internet, né? A World Wide Web, será o anticristo. Ele faz uma profecia. E então, você lembra de gincanas, eventos na igreja, festas juninas, que tinha um jogo que tinha um desenho de um burro, e aí você pegava uma fita com um alfinete e o pessoal botava uma venda nos seus olhos e você tinha que espetar o rabo no burro, né? E aí tirava as vendas e o rabo estava na cabeça do burro, ou estava na parede em algum lugar distante, outro botava na barriga do burro. E é uma brincadeira antiga, né? E a igreja sempre brincou, como disse um autor que eu li, de espetar o rabo no anticristo. Isso é, vamos ver quem é que acerta, né? Então, às vezes é Nero, que é um candidato famosíssimo, anticristo, né? Mas, mais recentemente, muitos outros candidatos, inclusive Hitler, e até nos nossos dias, presidentes, autoridades, reis, políticos, líderes religiosos, pastores. Às vezes, o pessoal espeta o rabo neles, né? E dizem: olha, o anticristo é fulano. Eu diria que isso é uma brincadeira que é perigosa, né? Porque não cabe a ninguém definir quem é o anticristo. Né? Mas, para concluir, eu vou dizer o seguinte: os estudos do Apocalipse, muitos biblistas chegam à conclusão que a besta do Apocalipse, na chamada leitura preterista do Apocalipse, né? Preterista quer dizer pretérito, que faz uma leitura contextualizada do texto, de acordo com o tempo em que ele foi produzido. Há uma sugestão que está se tornando majoritária entre os estudiosos, de que o autor do Apocalipse estava apontando para Nero, né? E talvez para Domiciano, que é o perseguidor da igreja no fim do século I, e da época do autor do texto. Então, talvez Domiciano fosse visto como um novo Nero, que Nero tem aquela história no Redivivus. Apocalipse que ele morreu, mas ressurgiu. Nero Então, Redivivus. mas o número 666, por exemplo, que também pode ser 616, mas isso é uma questão técnica, apontaria para Nero, na chamada gematria ou gematria
dos judeus, né? Em que você dá números às letras. Então, você faz a conta do valor numérico das letras e a expressão César Nero ou Kaiser Nero daria 666. Tudo bem. Carlos Caldas? Não, é apenas um complemento. De fato, grosso modo, o Domiciano é cerca de 30 anos depois do Nero. Pouco mais, pouco menos. Talvez uns 40. E essa questão da perseguição do Império Romano aos cristãos, né, ela não foi constante. Foi episódica. Então, acontecia em um tempo, em outro não. Perdão. O Nero, então, está mais do que provado, realmente foi perseguidor, mas aí, mais ou menos uns 30 anos depois, aparece Domiciano, então, foi chamado, né, Nero Redivivus, né, em latim. Então, seria... Aí tem esses cálculos, né, numéricos, de atribuir um valor numérico a uma letra. Aí o pessoal fazia uns malabarismos, que é uns negócios assim, com uma criatividade imensa, né? E aí, para achar 666 ou 616, né, como o professor Ricardo mencionou, e aí é o valor numérico do nome Nero, o Papa de Roma é o 666, e aí o contra-ataque Lutero, o contra-ataque romano, não, Lutero é que é o anticristo, ou Maomé que é o anticristo, e aí chega no século XX, Harry Kissinger, né, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos na época do Nixon, década de 70, Guerra Fria e tudo. Não, mas o Kissinger é que é. Aí depois, não, o Gorbachev, ele que é, tem uma mancha na testa, né, da então União Soviética, né? Essa eu lembro. O Gorbachev, você lembra dele, né? Não, eu lembro dessa associação. Então, volta e sempre alguém nomeia, né? E, invariavelmente, todos erram. Eu me lembro do livrinho do Vim Malgo, 666, o controle total. Eu lembro desse livro. Fazia a seguinte análise, que a palavra computer, em inglês, o cálculo numérico daria 666. Eu não sei qual foi a base que ele usou para isso, mas ele concluiu que o computador é o anticristo. São curiosidades, né, Júlio? Mas a gente sabe que a maioria dos biblistas reconhece que faz sentido, ou faz mais sentido, que João estivesse falando sobre o seu tempo. Por exemplo, em Apocalipse 17, ele faz uma descrição da meretriz, né? E que se assemelha muito a Roma, as 7 colinas, etc. O Império Romano. Então, tudo dá a entender que ele está falando do Império Romano como o grande inimigo que precisa ser derrotado ou conquistado, não é? Como de fato foi.